Olá! Mais um sábado de Geronto no Foco. Então, neste momento, eu peço licença para entrar na sua casa e falar sobre envelhecimento humano. E o tema de hoje, olhem só, dificuldades e estratégias de inserção do homem envelhecente na atenção primária em saúde. Então, é com muito prazer que eu trago um enfermeiro hoje para o nosso bate-papo no Geronto. João, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, Deana. Um prazer estar aqui hoje com você, participando do seu programa. Maravilha, então. Vou falar um pouquinho do nosso convidado, né? Ele é o enfermeiro João Paulo Lima. Ele é graduado em enfermagem pela Estácio de Castanhal, pós-graduado em Estratégia e Saúde Familiar. Atualmente, ele atua como enfermeiro de saúde da família e como docente no ensino superior da Estácio de Castanhal. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre saúde, principalmente sobre a saúde do homem, né? Então, nós vamos aqui, eu andei pesquisando um pouquinho, João Paulo, sobre essa questão, né, da saúde do homem, das estratégias, das dificuldades que vocês enfermeiros, né, sentem em buscar, em fazer com que esses homens tenham acesso à saúde. Adeptos, né? Exatamente. Então, eu descobri que estudos revelam que as dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros envolvem várias questões, principalmente a ausência do homem, o déficit de comportamento de autocuidado, sentimento de temor, né, vinculado ao trabalho, déficit na capacidade dos profissionais de saúde do homem e no conhecimento sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, PNASH. Você já ouviu falar? Feminização desses serviços e, principalmente, incompatibilidade de horários. Então, hoje, o enfermeiro está aqui justamente para esmiuçar todas essas questões. E eu já vou começar fazendo a primeira pergunta para você. Qual é o papel e a importância da atenção primária em saúde para a saúde do homem? Bom, a atenção primária em saúde, ela é essencial em todas as fases da vida. Desde quando, seja o sexo masculino, feminino, desde quando criança, todas as fases, de criança até a fase envelhecente, até o envelhecimento, né, até a pessoa se tornar idosa. É muito interessante que quando criança, a mãe, ela leva a criança para tomar as vacinas, para fazer o acompanhamento que a gente chama de crescimento e desenvolvimento. E aí a gente pode falar de saúde do homem dividindo em algumas etapas, né? Criança, adolescência. Por exemplo, de 15 a 25 anos, o homem, principalmente, não só o homem, mas a mulher, só a gente falando sobre saúde do homem, o homem ele deve ficar muito atento nessa faixa etária de 15 aos 25, aos 30 anos, com alguns exames, se preocupar um pouco com a saúde através de procurar a unidade de saúde para estar realizando alguns exames, como os testes rápidos para alguns tipos de ISTs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis, que o homem está muito suscetível ali naquela fase da vida, né? Aí, a partir dos 25 aos 40 anos, é uma fase que o homem ele vai ficar muito propenso a sofrer acidentes, né? Porque o homem ali, ele tem aquele negócio de, eu vou exagerar um pouquinho hoje na bebida, não é verdade? Tem o famoso futebol, tem não sei o quê. Aí exagera alguns, né? Algumas exceções. Exageram no uso de drogas. E aí a estratégia de saúde da família, ela vem para isso. Para trabalhar com ações preventivas, ações educativas, tá? Que tentem tirar o adolescente, o homem já em processo de envelhecimento, para que não ocorram problemas futuros, como o agravo de alguma DCNT. DCNT, por exemplo, é uma doença crônica não transmissível, que é a hipertensão, o diabetes, as doenças cardiovasculares, que vão aparecer aí no decorrer da vida com o processo de envelhecimento. Olha só, então
nossa, tem uma importância muito, muito, muito bacana, Sim. né? A unidade básica, o serviço que os profissionais de saúde fazem por trás disso. E é um trabalho de prevenção, Sim. então. É um trabalho Sim. de prevenção, não há dúvida nisso, né? É. E quais são os motivos que afastam os homens da atenção primária? Eu estou muito curiosa, porque eu não estou lá dentro, mas ele vai poder falar como ninguém. Esse é um dos principais problemas, assim, que a estratégia de saúde da família ela enfrenta, que é trabalhar a saúde do homem. Nós temos uma política nacional de saúde do homem, né, só que é muito difícil ter a inserção deste homem em uma unidade básica de saúde. A gente vai tentando fazer esse trabalho preventivo, trazendo ele, quando adolescente, para palestras, para ações em saúde, né, para falar sobre a importância do uso de camisinha, isso na fase da adolescência. Já na fase adulta, a gente tenta trazer ele de toda forma. Se uma mulher gestante vai lá fazer um pré-natal, fazer um acompanhamento de gestação, a gente pergunta, cadê teu marido? Traz ele pode fazer o pré-natal junto contigo. Isso é uma forma também da gente detectar problemas futuros. Né? A gente está tentando cuidar ali, entendeu? Então, a gente tem que colocar na cabeça que a atenção básica, ela não tem nada de básica. Então, a gente pode chamar de atenção primária à saúde. Por que primária? Porque ela é a primeira, ela é a porta de entrada, é o primeiro lugar que tu vai procurar. Não é verdade? Sentiu alguma coisa, tu vai onde? Eu vou na unidade básica de saúde que tem aqui perto. Sim. Ela é a porta de entrada. E aí a gente tem pouca adesão dos homens à unidade de saúde. A sociedade, ela impõe que o homem ele tem que suprir as necessidades da casa, ele que tem que trazer o rendimento. Então acaba que a maioria dos homens, os progenitores, né, eles alegam que a unidade, tem uma unidade lá perto da minha casa, mas ela abre 7 horas e 5 horas ela fechou. Eu saio 6 horas do trabalho, né? Aí com isso já o Ministério da Saúde vem criando estratégias, como o nome é Estratégia de Saúde da Família, a gente tem que viver de estratégias, né? Sim. Para que a gente consiga ter essa inserção do público masculino. E aí teve a criação agora do Programa Saúde na Hora. O Programa Saúde na Hora ele é um programa muito interessante, porque ele funciona da seguinte forma. As unidades básicas de saúde, elas funcionam das 7 da manhã às 7 da noite. Então tem aí um horário maior. E aí a gente não vai ter essa desculpa. Mas eu chego 6 horas do trabalho. Não, mas a unidade funciona até 7. Nossa, é muito importante, muito interessante isso que você está falando, porque as pessoas já têm na ideia de que uma unidade básica de saúde termina o seu horário às 13. Sim. Né? E isso, olha, é uma novidade para mim, né? Então, geralmente a gente fica, passou de 13 horas, que horas é isso? 13 horas, já não tem mais nada, nem vai porque vai estar fechado. Não vai então ter você está me médico, dizendo não vai ter que hoje, enfermeiro. então não tem desculpa, né? São várias. Porque homem não chora, homem é forte, homem não tem que sentir dor, eu não preciso disso. E aí já está fechado, eu não tenho tempo. Então são vários os motivos e vocês trabalhando em cima dessas questões lançam as estratégias. E o horário agora é uma estratégia. Estendido. Muito bacana. O horário estendido. Aqui em Castanhal nós já temos 4 unidades que funcionam com o programa Saúde na Hora. Olha. Temos uma no bairro Centro, que é a unidade do Charlete, no bairro do Jaderlândia, tá? Que é a unidade Carlos Rosa, na Vila do APU, Sara Martins e aqui no bairro Novo. Muito Aí bem. é muito interessante, porque a gente tem essa adesão do público, não é verdade? Porque ele não vai ter uma desculpa. Então a gente pede, o adolescente vai lá na unidade para uma palestra, a gente fala, olha, vamos falar de prevenção de algumas ISTs, avisa pro teu pai, fala com teu pai e tal, tem uma conversa com ele, que é pra gente poder estar trazendo, né? Eu fiquei muito curiosa, porque né, nós somos envelhecentes, o processo de envelhecimento ele acontece a partir do momento que a gente nasce. E como é que vocês conseguem captar os adolescentes? Eu fiquei muito curiosa, Sim. porque eu só conheço os projetos, né, da saúde do idoso, da saúde da mulher, da saúde do homem, mas como é que vocês trazem esses adolescentes? Tem um dedo da ACS aí ou não? Com Como é que certeza. funciona? O agente comunitário de saúde, ele é peça fundamental em uma unidade básica de saúde. Né? Porque são eles que transmitem, eles que trazem as pessoas, eles que levam as informações, entendeu? Então a gente tem que sempre trabalhar de forma didática, algo que vai chamar a atenção deles. Acredito que na maioria das unidades de saúde, eu faço isso, uma vez no mês a gente tem que marcar um encontro com o adolescente. Ótimo. Aí, toda unidade básica de saúde também tem a equipe do NASF, Sim. que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né?
E aí a gente tem psicólogo, tem nutricionista, entre outras especialidades. Então a gente sempre procura um apoio da equipe do NASF para que a gente consiga trazer esse adolescente, para a gente trabalhar uma temática com ele, uma temática, abordar uma temática que esteja na atualidade, que eles gostem, para estar mesmo fazendo esse trabalho preventivo. Que bacana. Deixa eu reforçar. É NASF, NASF. Núcleo de Atendimento de Atenção à Família. Isso, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Núcleo de Apoio à Saúde à Família, NASF, que tem equipe, né, multidisciplinar, psicólogo, Isso. nutricionista, assistente social, pedagogo. Se eu não tiver... Tem um pedagogo também? Não temos. Não temos tem. Assistente social, educador físico, psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta. Olha que maravilha. Então, Sim. eu acredito que também foi uma porta de entrada a vacinação de adolescente na época da Covid-19. Então, dali vocês também já viam aquele público, né, para poder resgatar. A vacinação de adolescentes, ela foi um desafio, né, é verdade. É diferente da do idoso. A do idoso a gente conseguiu trabalhar, porque estava todo mundo com muito medo ali. E aí o idoso que não vinha até a unidade, o ACS levava o técnico de enfermagem, ou levava o enfermeiro mesmo, para fazer a visita, para realizar a vacina, até muitas das vezes o médico, né? O médico ia para avaliar se aquele paciente podia receber a vacina e tal. E isso é muito interessante. Só que quando chegou na fase dos adolescentes, começou a ficar mais difícil. Ai, meu filho não vai tomar essa vacina. Gente, vacina é vacina. Todos nós tomamos vacina desde quando nós nascemos, né? E aí a gente teve que montar estratégias assim também. Ações educativas, algo para trazer... A função é trazer eles à unidade, para que a gente converse, para que a gente consiga trabalhar essa parte preventiva. Olha só, e quais as dificuldades encontradas para se atrair esse público masculino para esses serviços? Você já me falou algumas, Sim. né? Mas tem assim uma dificuldade que realmente vocês ainda não conseguiram uma estratégia assim para trazer, para realizar algo com um objetivo específico? Por exemplo, o Novembro Azul, Sim. né? A gente realizar uma ação do Novembro Azul é totalmente diferente de realizar uma do Outubro Rosa, por exemplo. A gente coloca lá, pede para a ACS avisar, coloca no grupo, porque acaba que tem um grupo lá do bairro, da comunidade, né? A gente coloca lá, ação Outubro Rosa tal dia. Chove de mulheres. Ação Novembro Azul, 4, 5, entendeu? Então, é uma dificuldade que aí... O que é essencial é que o agente comunitário de saúde, que é o ACS, que eu friso muito a importância deles, que eles são essenciais em todo esse processo, Sim. que eles estejam fazendo esse convite, trazendo, não, bora lá, olha, não, o enfermeiro não vai fazer nada de mal, ele só vai conversar com você, solicitar um exame se você estiver precisando, mas assim mesmo é muito difícil, muito difícil. Já aconteceu, Ideana, da gente realizar o Novembro Azul de casa em casa, é informativo, sabe? O ACS vai com o técnico, com o enfermeiro, dá porque os homens não apareciam lá. Dá um panfleto, faz a solicitação do PSA, né? Que é o exame de sangue. E aí, para tentar desmembrar isso. Só que, querendo ou não, a enfermagem, ela é uma profissão de maioria profissionais femininas. E isso, às vezes, deixa o homem retraído de ir procurar a unidade, entendeu? E aí, muitas das vezes, quando é um médico, aí ele vai, não, eu prefiro ir com o médico. Quando é um enfermeiro, que é como acontece comigo, ele fala, não, eu já posso ir lá com o enfermeiro, eu vou lá, a gente conversa e tal. Então, já tem essa facilidade. Olha, são duas questões agora na sua fala que eu fiquei imaginando aqui. Então, quer dizer que as mulheres, elas são... as mulheres que frequentam, né, elas podem ser... um agente de divulgação de vocês, tipo assim, conversem com seus maridos, tentem incentivar, tentem conscientizar, né, de trazer. Se bem que ninguém conscientiza ninguém, não, né? Mas é igual a gente está conversando, frisando sempre. O trabalho da estratégia de saúde da família, da atenção primária em saúde, é a prevenção. Não é verdade? A gente tenta prevenir futuros agravos, né, futuras patologias que possam ocorrer. Então, a gente vem trabalhando isso. Igual eu te falei, a gestante ela vem fazer o acompanhamento. Vou te dar um exemplo. Uma gestante vem fazer um acompanhamento do pré-natal, a gente faz um teste rápido e aparece alguma infecção, que pode ser tratada. Uma sífilis, por exemplo. Se eu tratar ela e não tratar o esposo dela, ela vai se reinfectar novamente. Não é verdade?
Então, é esse momento que eu tenho de falar para ela que ela tem que fazer com que ele venha à unidade básica de saúde para ele também fazer um teste, para ele também fazer o tratamento. O tratamento, senão não adianta nada. Senão não né? adianta nada. Você falando agora, e eu me lembrei de uma situação. Eu tinha um aluno que ele disse que ele não ia médico urologista porque não tem médico urologista mulher. E aí eu me lembro na época de eu ter pesquisado muito e eu descobri uma médica urologista em Belém, né? Mas aí dentro da Marinha e tudo mais, com atendimento, urologista. E é difícil mesmo. Então, imagina, né, que esse contato com outro homem, talvez se tivéssemos mais médicas, não sei se estou falando uma bobagem, mas realmente existe uma resistência logo no início, né? É porque é muito pessoal. Né? Tem o homem que vai preferir ir com o homem e tem o homem que vai preferir ir com a mulher, que é o mesmo caso do enfermeiro. Às vezes ele tem vergonha, porque ele vai contar um fato que aconteceu, não é verdade? É algo que, enfim, um ocorrido e tal. Então ele tem, às vezes, vergonha de contar para uma pessoa do sexo feminino. Né? E aí ele procura. Ah, é um médico? Não, mas é um enfermeiro. Ah, é um enfermeiro? Então... Se sente mais à vontade. Se sente mais à vontade. Então isso é muito relativo mesmo, muito relativo. então, né? Vamos lá. E quais são as estratégias que devem ser utilizadas para atrair os homens? Assim, a seu ver, né? Quais deveriam ser? De repente, até uma estratégia que você consegue observar que poderia dar certo e que ainda não é utilizada. Você já parou para pensar nisso, assim? Na verdade, vamos frisar novamente no pré-natal do homem. Eu acho que eu já até te falei sobre isso uma vez. Sim, outra né? entrevista. Vamos falar pro geronto agora. Do pré-natal do homem. Porque se minha esposa está grávida, ela não está grávida sozinha. Grávidos estamos nós dois, não é verdade? Sim. Então é interessante que mais enfermeiros, eles tenham essa consciência. Quando a mulher vem só na unidade de saúde, poxa, cadê teu esposo? Vamos buscar ele, vamos... Porque ali não é para fazer somente o pré-natal. Ali a gente já vai conseguir... A gente aproveita o gancho que ele já está lá e a gente já solicita os exames, faz os testes rápidos. E aí, para já trazer ele, para tentar inserir ele e fazer com que ele fique fazendo o acompanhamento ali. João Paulo, eu vou contar assim, eu não costumo fazer isso, mas eu vou contar um relato meu, né? Ele é muito pessoal, né? E assim, o que acontece? O meu esposo, ele me acompanhou, né? Nas minhas 2 últimas gravidez, em todas as consultas, nos exames, e muito engraçado que ele entrava, às vezes queria até falar mais do que eu para o médico e tudo, e isso é muito bacana, mas isso não acontece em todos os casos, claro é muito raro, né? Muito raro. Mas seria uma estratégia maravilhosa. Sim, porque é o primeiro momento que tu busca ele, e aí tu vai ter que criar com ele uma amizade para fazer com que ele fique ali. Então, vamos continuar aqui o segundo bloco do Geronto no Foco. Não sai daí, hein, gente? Hoje nós estamos falando de saúde do homem homem envelhecente e saúde dos homens que já envelheceram, né? Que são hoje homens idosos. Então, a gente vai aqui continuar. Estou com o enfermeiro João Paulo, maravilhoso, tirando todas as minhas dúvidas e as suas também. João Paulo, quais são as dificuldades enfrentadas pelos homens na adesão ao atendimento de uma unidade básica? Pelo usuário, né? Isso. Pelo homem que procura. Ele sempre vai relatar que ele não pode vir por causa que ele trabalha, não é verdade? Porque eu não preciso disso, ainda não é o momento. Mas ele sempre vai falar assim, usar essa palavra. Mais pra frente, no futuro, eu procuro alguma coisa. Porque, João, vê se você concorda comigo. Os homens, né, dão diversas desculpas, Sim. né? Então, entre elas, demora demais, a consulta pode até ser gratuita, mas eles vão me pedir um monte de exames, e quem procura acha, Verdade. Eles falam mais ou menos assim, né? Essa é a quem frase procura acha, então eu vou ficar protelando mesmo, ou então eles chegam lá, não tem paciência, porque diz que demora demais, porque tem que trabalhar. É mais ou menos assim? Com certeza. Com certeza. Nós homens temos maior dificuldade para procurar, né? Aí ele vai lá na consulta com o médico ou com o enfermeiro, e aí a gente vai lá e solicita para ele, né? Solicita os exames, aí ele fala, olha, eu não posso fazer particular. Claro, ele tem o SUS para isso. Então ele vai procurar o laboratório municipal, e ele vai chegar, ele vai relatar, poxa, eu cheguei aqui 5 da manhã, já são 8. Não é bem assim que funciona, a gente sabe. Porque hoje aqui em Castanhal nós temos 51 unidades básicas de saúde, e aí a demanda é alta, na verdade, das pessoas que procuram o laboratório municipal.
Chegando no laboratório municipal, nós temos as prioridades, que são os idosos, as gestantes. Aí o cara fala assim, pô, cheguei aqui 5 da manhã, já é 8, eu ainda estou aqui, eu tenho que ir para casa, tenho que trabalhar, porque ninguém vai colocar comida na minha mesa, né? Então, esse é um dos principais problemas. Roda, 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 e a maior dificuldade da adesão do homem em uma unidade básica de saúde, além da masculinidade, né, que ele não quer dar tipo o braço a torcer, eles sempre vão relatar que é por causa do trabalho. Do trabalho, tempo. Eles associam essa questão da falta do tempo por conta do trabalho. Sim. E se eu perder, né, o meu emprego por conta de ter que ir no médico? Esse negócio de atestado não funciona. E agora, com a sua fala, eu ainda acredito que ainda tem mais um agravante. Você já parou para pensar que hoje as coisas não estão fáceis, principalmente o emprego, né? Dos empresários ou dos gestores que são insensíveis a esse fato, aos homens cuidarem dessa saúde e tipo assim, não, aqui a gente não aceita atestado, fulano já colocou 2 atestados esse mês, ou então, que história é essa? Só vive doente, só vive médico? Tem isso também. Com certeza. Aí, muitas das vezes, se ele é um paciente que já tem uma DCNT, que é uma doença crônica não transmissível, como eu já te falei, ele é hipertenso. E ele precisa fazer esse acompanhamento em uma unidade básica de saúde. O acompanhamento do paciente hipertenso é importante. Ele faz uma consulta com o médico, uma consulta com o enfermeiro. O médico dá o atestado para ele levar para a empresa. O enfermeiro dá uma declaração de comparecimento. Algumas empresas não aceitam a declaração de comparecimento. É verdade. Não é verdade? É verdade. Sabe o que é interessante? É muito interessante que o enfermeiro que trabalha em um determinado bairro, que tenha uma empresa que tenha um público alto de homens, realize ações educativas e preventivas dentro da empresa. Educação em saúde. Com certeza. Porque algumas empresas, elas têm, né? O enfermeiro do trabalho, o médico do trabalho, só que outras não. Então, a empresa ela pode procurar a unidade básica de saúde, o enfermeiro, para que ele vá realizar uma vez no mês ou de 2 em 2 meses essas ações voltadas para o público masculino. Aí a gente já aproveita e faz logo tudo. Leva a solicitação para fazer exames, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, porque a gente... Glicose, verificação do PA. É difícil tu ter a adesão desse público masculino. Então, quando tu tá com eles na mão, bora aproveitar e vamos fazer logo tudo que tem para fazer. Isso é uma estratégia. Sim. Então vamos aqui continuar. E como promover a saúde do homem, né? Será que é através da prevenção? Como é que você consegue? Como é que o homem pode dizer, eu estou bem, né? A minha saúde está boa. Como é que a gente pode promover isso? É estimulando a ida a médicos? É através de uma orientação, de uma atividade física? Como é que você reconhece isso? Ildeana, estar doente não é uma ausência de doença. Não estar doente não é uma ausência de doença. O ser humano, ele é visto biopsicossocialmente. Tá? Então, essa palavra já diz tudo. Saúde mental, não é? Saúde espiritual, tudo isso é um agravo, tá? Então, para que a gente tenha essa adesão maior desse homem nas unidades, a gente precisa trabalhar isso, trabalhar tudo e montar essas estratégias de forma geral, tá? Por exemplo, o maior período que nós temos a adesão do homem é no novembro, né? Que é o Novembro Azul, porque é a época que a gente vai intensificar o trabalho. E aí eles têm na mente, não, em novembro eu vou... Não, ainda não fiz 40 anos para fazer. Ainda não fiz 40 anos para eu procurar, entendeu? Para eu poder estar lá, para eu poder estar realizando esses exames. Não, no futuro eu vou lá, no futuro eu vou lá. Então, é isso que eu tô acabando de te falar. A gente precisa realmente ser inovador todos os dias. Se ele não vem... Vamos levar até ele, né? Nas empresas, nas casas,
Então, promover a saúde é também ter políticas públicas voltadas para essa área, né, da saúde do homem, é estar atento, né, ao que ele necessita. Talvez o Novembro Azul ele precisa ser todos os meses. Com né? certeza. Existe um mês que se intensifica, que é o de intensificação. que eles falam, parece assim que já está martelado ali na cabeça, não, novembro, mas todos os meses é o Novembro Azul, né, é o mês de se cuidar da saúde do homem. E para ter qualidade de vida, João Paulo, é preciso adotar hábitos saudáveis, né? E fazer um acompanhamento regular ao médico? Com certeza. Porque, ó, pensa junto comigo. Se eu tenho um acompanhamento regular, eu me alimento de forma adequada, né? Pratico algum tipo de atividade física, seja uma caminhada 2 vezes por semana, 30, 40 minutos, não é verdade? Eu vou ter uma vida de mais qualidade. Eu vou ter um envelhecimento de forma adequada. Eu posso prevenir futuros agravos, não é verdade? Existem tipos de alimentação saudáveis. Existem alguns tipos de alimentos que eles podem, né? Eles podem prevenir algumas doenças futuras para a saúde do homem, como alguns tipos de câncer que são específicos do homem, tá? Quais são esses alimentos? Tomate, cenoura, laranja, o nabo, tá? Então é muito interessante que a gente já tenha essa preocupação desde jovem, desde a adolescência, porque aí eu vou, né, trabalhando essa minha saúde, trabalhando para que quando eu chegue lá no futuro eu não tenha um agravo maior. Eu vou dividir uma situação que eu tive a oportunidade de acompanhar um homem a um urologista, né? E aí, no momento da consulta, esse homem falou, você bebe? Você fuma? Tá, não fumo. Mas você bebe? Bebo. Com que frequência? Todos os finais de semana. Aí ele foi muito interessante, porque ele virou para esse homem e disse assim, você sabe que não dá mais para ter esse tipo de vida, né? E eu achei interessante porque além da consulta, ele disse assim, olha, não dá mais. Isso não Já pode passou, mais, já né? passou esse negócio de beber, ou todo dia, ou final de semana, não tem como, meu querido, sabe? E eu achei muito interessante, assim, a forma que ele falou, né? Olha, não dá mais, você precisa ter qualidade, precisa de atividade física, olha a alimentação, olha isso. E foi muito além do que eu esperava de um médico urologista, que eu imaginava naquela ocasião, que ele fosse apenas solicitar uns exames, falar de PSA, falar não sei o quê, mas ele praticamente deu assim uma lição de moral, deu uma palestra. Porque a gente é tão acostumado no automático, né? É isso, vai fazer isso e aquilo. Pá! Não é verdade? Mas como eu te disse, o ser humano, nem todo mundo tem essa visão. Mas o ser humano, ele é biopsicossocial. Biopsicossocial e espiritual, que a gente pode até falar assim. Então, muito além de solicitar um exame, passar uma medicação, às vezes ele só precisa conversar. A mudança do hábito de vida, ela pode ir a partir de uma conversa. Uma conversa, um exemplo, né? Uma orientação bem feita. Eu acho que uma escuta, eu sempre falo isso aqui no programa, com certeza. a escuta respeitosa, Com ela certeza. pode salvar, gente, porque aí a partir dali, de você entender melhor o outro, você consegue encaminhá-lo, você consegue, né, perceber a necessidade dele. É muito importante, é o que a gente chama de anamnese, né? Sim. É porque tu precisa conhecer, às vezes ele é adepto a todo final de semana tomar cerveja. A gente tem que saber o que ele tem ali, o que ele tem por trás. Era meu pai que tomava todo final de semana. Ou se eu não tomar todo final de semana, eu não vou ficar bem, eu não vou ficar bem com a minha esposa. Não é lazer, eu não vou ficar bem. É isso tudo. Ou eu tenho que mostrar para os meus amigos que eu preciso beber, que eu preciso postar lá aquela foto que sextou, o pessoal vai pensar sábado, domingo, enfim. O pessoal vai pensar que estou com dificuldade financeira. Então, às vezes é só uma conversa. Por isso que é muito interessante que, além do médico, além do enfermeiro, todo usuário passe pela equipe multiprofissional. Então, vocês, enfermeiros, né, que recebem, depois do ACS, vocês recebem, fazem Sim. toda uma, como é que a gente chama? É uma triagem, Isso. não é isso? Vocês fazem uma triagem antes de encaminhar para os médicos. E nessa triagem é feita, então, uma anamnese. Vocês acompanham? É assim que funciona? Sim, na verdade, essa triagem ela é realizada pelo técnico, né? Pelo técnico de enfermagem. Na unidade básica de saúde, todas as pessoas que são atendidas pelos programas, quais são os programas? Saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança, tá? As DCNTs. Saúde do idoso. Saúde do idoso. Eles passam
com atendimento médico e com atendimento de enfermagem, tá? Por exemplo, eles têm que fazer o acompanhamento todos os meses. Então, o mês 1 é com o médico, o mês 2 é com o enfermeiro, entendeu? Então, aí a gente tem que sempre falar a mesma língua. Tanto o médico como o enfermeiro, para trabalhar em uma unidade básica de saúde, tem que ter a mesma língua, ter o domínio. Porque aí eu vou atender a paciente hoje, no outro mês é a médica. Então, a gente sempre tem que ter esse diálogo para a gente saber o tratamento, como conversar. Ai, olha, não, enfermeiro, a dona fulana vem no próximo mês, você já sabe, ela tem dificuldade para ouvir, ela tem tal e tal, ela precisa ir com um psicólogo, aí você já aciona. Tal. Então, tem que ser assim, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Na atenção primária de saúde, a saúde só funciona através de uma equipe multidisciplinar.